mas se o fizer que permaneça solteira ou se reconcilie com ele, e o marido não deve separar-se da esposa. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instruções específicas a respeito. Se um irmão não for casado com uma mulher, se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. Se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Neste caso, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderá ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderá ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Esta é a minha regra para toda a igreja. Até o versículo 17. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. É muito importante, aqui o apóstolo Paulo passa a responder às perguntas que aquela igreja tinha, dúvidas, que é comum. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, vem um monte de dúvidas, né? O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, o que é pecado, o que é, né? E aquela igreja, ela surgiu alguns questionamentos, algumas dúvidas. E antes de nós entrarmos aqui, propriamente na mensagem, eu precisava esclarecer alguns pontos. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, você vai ouvir ele dizer, o Senhor está dizendo, não eu estou dizendo, não o Senhor. E é preciso olhar com muita atenção para esse texto, porque o apóstolo Paulo não está discordando de Jesus, e nem está falando coisas que Jesus, ao contrário, né, do que Jesus havia dito, nem ao contrário. Ele está simplesmente dizendo, o que o Senhor já tratou, eu não vou tratar. Então por isso ele diz, o Senhor diz, e não eu, porque o Senhor já tratou do assunto, entendeu? Então quando você lê, principalmente na versão Almeida, você vai ouvir isso. Não quer dizer que aquilo que ele estava dizendo não tinha autoridade para a igreja, mas o que ele estava dizendo, sou eu que estou dizendo e não o Senhor. É que o Senhor não havia tratado sobre esse assunto, mas ele, com a autoridade que Deus havia dado, estava trazendo esse assunto, não discordando do que eu tinha dito. Me arranja outro microfone. Isso. Não discordando, ele dizia, o assunto, por exemplo, o divórcio. Jesus Cristo fala com os fariseus, os publicanos, sobre o assunto divórcio. E quando ele vai tratar do divórcio, ele não trata dos assuntos que Jesus já tratou, mas não há nenhuma, seja da vontade
eu estou dizendo, e não o Senhor, não eu. Casamento, o cristão, ações que a pessoa faz, se converte, e o companheiro não se converteu. Quando uma pessoa já é casada, pois bem, o tema de é a sexualidade do cristão a serviço de Deus. A sexualidade do cristão. Deus, ele nos deu o Espírito Santo para administrar essa sexualidade que ele nos deu. E a nossa sexualidade é tratada nesse texto de Paulo, não de forma exaustiva, né? Mas de forma que seja clara para a igreja, que seja proveitosa, principalmente para as dúvidas específicas da vida do cristão. E para finalizar essas observações, Paulo está uma quatro grupos divididos, e nesse assunto aqui tinha 2 grupos divididos. Os cultos ao com atos sexuais, né, na presença dentro dos templos dos deuses pagãos, achavam que até mesmo casado pecado o sexo, e que solteiro, e por se conservar solteiro, e por ter feito um voto de celibato, santo, ele estava, olha, estou livre dos desejos carnais, celibato. Que a forma de se manter puro diante de Deus era se casar. Se você que por ser solteiro era mais importante, estava mais elevado espiritualmente, né? Por ter feito voto de celibato, e outros achavam que por ser casados eram mais próximos da santificação do que os solteiros. E o apóstolo Paulo vai orientar aqui, mostrando que Deus deu o dom para cada um. Nós devemos saber administrar esse dom que nós recebemos da nossa sexualidade. Como assim? Se você nasceu e você aspira o casamento, você automaticamente não tem o dom do celibato. Agora, se você nasceu e você não sente a necessidade de ter uma esposa, de ter um esposo, você é um grande candidato de ter esse dom.
Mas nós precisamos manter o equilíbrio, porque o que estava acontecendo? A igreja estava vivendo extremismos, né? Só quem é santo é quem é casado. Só quem é casado é santo. As viúvas, as solteiras, os solteiros, eles não servem a Deus, eles não servem para servir a Deus. Ou vice-versa. Só os solteiros servem a Deus, os casados não servem. E o apóstolo Paulo entra nesta questão, respondendo as perguntas. É isso, pastor, é coisa de comer, não. A poligamia é um homem que tem várias esposas, e a androgamia é uma mulher que tem vários maridos. E aí a sociedade, para quem o apóstolo Paulo, a cidade para quem o apóstolo Paulo estava escrevendo, vivia assim. E havia também uniões homoafetivas, né? Homossexuais. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo para quem? Está escrevendo para a igreja, né? Nós fizemos menção no capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano, ele diz que nós devemos julgar os de dentro. Nós devemos cuidar de nós, né? Cuidar do nosso testemunho, cuidar de nós. O de fora, Deus julgará. Mesmo que as leis, né, como já existem em outros países, já casamento homoafetivo, para a igreja do Senhor vai se manter dentro dos padrões que lhe foram ordenados. Lá fora, Deus julgará. Entende isso? Nós precisamos cuidar de nós aqui dentro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E qual era a primeira observação? Um casamento monogâmico. O marido tem a sua esposa e a esposa tem o seu próprio marido. Quando ele diz lá, sede submissa, vocês lembram o que é que ele diz? Ao vosso próprio marido. A gente ouve a palavra submissão, né? E ele está dizendo o quê? Que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido, não a outro. Mas ela deve ser submissa ao seu marido. Então, e deixa claro aqui, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. É o homem e a mulher. Para quem é essa lei, igreja? Para quem é essa orientação? Para o Brasil?
Para quem? Para a igreja do Senhor. Então, nós vamos obedecer às orientações da palavra de Deus. O sexo no casamento, isso no versículo 2 nós já pontuamos, né? O casamento deve ser monogâmico e heterossexual. O sexo no casamento é um mandamento. Viu? O sexo no casamento é um mandamento. Se fazer sexo antes do casamento é pecado, não fazer sexo no casamento é pecado também. Os irmãos entendem? E os casados? Então, assim, sexo fora do casamento é pecado. E sexo e não ter sexo dentro do casamento também é pecado. O sexo no casamento é um mandamento. Ele diz no versículo 3 aí, acompanha a leitura. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. O sexo é um direito do cônjuge. O sexo é um direito do cônjuge. Versículo 4, que diz lá: a esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. O marido, da mesma forma, não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Então, não existe aquela questão de chantagem, né? Não deve, chantagem com sexo no casamento é pecado. Eu vou fazer uma greve. Meus irmãos não façam greve, minhas irmãs não façam greve. Não façam chantagem com isso, porque também é pecado. Então, o sexo é um direito do cônjuge. O sexo é o direito do teu esposo. Você é casado, o sexo é o direito. O sexo no lar, entre o casal, é direito do cônjuge. Assim, às vezes parece meio constrangedor, né? A gente falar sobre isso, mas é importante que a gente fale, né? É importante que a gente saiba disso. Então, se tua esposa tem vontade, supra as necessidades conjugais da tua esposa. Se teu esposo tem vontade, supra as necessidades conjugais do teu marido. É um direito. E a abstenção do sexo no casamento deve ser consensual, por causa para não sermos tentados, e por pouco tempo. E aí ele dá um exemplo. Olha, escute bem, meus irmãos, é um exemplo que o apóstolo Paulo dá. Ele diz: se os dois concordarem e passassem uma semana orando, né? Tô aqui interpretando, né? E concordarem em se abster dos relacionamentos sexuais nesse período, os dois concordarem, né? Para a oração, ele usa isso. Então façam, mas não façam por um espaço muito longo de tempo. Depois voltem para a prática das relações íntimas, conjugal. Não quer dizer, eu quero abrir um parêntese aqui, que você só vai ser ouvido nas suas orações, preciso pontuar, que a oração só vai ser boa se não tiver as relações sexuais. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo.
Ele está usando um exemplo do que do que o casal pode fazer de forma consensual. Então resolvem orar, jejuar, aí um jejum total, né? Então, se há consenso entre os dois, façam, mas isso não implica dizer que você precisa se abster da relação sexual conjugal para orar ou para jejuar. Isso não está aqui no texto. Paulo usa um exemplo do que é a abstenção consensual por um pouco tempo. Então, procure agradar o seu cônjuge. Em 1 Coríntios também, aí no capítulo 7, versículo 33, mas um homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e de como agradar a sua esposa. No versículo 34 vai dizer também, a mulher casada, ela se preocupa de como agradar o seu esposo. Você sabe, você convivendo com seu marido, com sua esposa, você sabe do que ele gosta, você sabe do que ela gosta. Então, se você sabe do que a pessoa gosta, faça o que a pessoa gosta. Que custo tem fazer o que a pessoa gosta? Então procure agradar. Então, de forma prática, ou fazendo uma aplicação desse primeiro tópico que o apóstolo Paulo aborda, evite fazer o que irrita o seu cônjuge. Da mesma forma que nós sabemos pela convivência o que o marido, o que a esposa gostam, nós sabemos também o que ele gosta e o que ela não gosta. E meus irmãos, nós podemos evite irritar. Evite. Não, pastor, mas a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou, mas tem coisa que dá para evitar, não tem? Tem. Nós somos mutáveis, nós aprendemos, nós evoluímos na questão do aprendizado. E então, evite fazer coisas. Você sabe o que irrita, não faça. Isso está lá no versículo 33, né? Que nós lemos, né? Procura fazer o que agrade. Pensa, ou imagina como é um casamento gostoso, né? Como é um casamento bom. O marido, ele passa o dia todo pensando no que ele vai fazer de bom, no que ele vai fazer de legal para agradar a sua esposa. A esposa passa o dia todo pensando o que fazer para que o marido fique contente. Quando os dois se encontram, não vai ser uma felicidade só? Não é? Meus irmãos. Então, procure fazer o que agrada a sua esposa, o que agrada o seu esposo. Evite irritar, fazer aquilo que irrita. Agora, uma outra dica é assim, às vezes nós não sabemos, às vezes a gente pensa que o cônjuge, que o marido, que o maridão, que a esposa, sabe o que a gente quer. Mas a gente precisa dizer, meus irmãos, porque não tem aquele ditado, né? Eu não sei o que calado quer. Então é muito bom que você diga o que você gosta. Diga o que você gosta, com calma, olha. Ou diga o que você não gosta também. Mas não diga com raiva. Diga... pegar aqui o exemplo das irmãs. As irmãs, elas têm uma facilidade de conversar sobre os seus problemas. Então, às vezes a irmã tem com facilidade de falar dos problemas conjugais com a amiga. E ela diz tudo: olha, meu marido é impaciente, eu queria que ele fosse um pouco mais paciente comigo. E ela diz de uma forma, né, tão leve ali, ela está conversando sobre um problema mas ela não diz para o marido, chega para o marido e diz: meu marido, você é tão impaciente,
Eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência comigo. Eu ia achar tão bom. Mas a gente diz como? A gente diz zangado. Tu não tem paciência comigo. Ou tu não tem paciência comigo. Então, nós precisamos dizer de forma calma o que a gente gosta. E também de forma calma o que a gente não gosta, o que irrita. Depois que você diz para a pessoa que você não gosta, não é possível que a pessoa vá continuar fazendo, né? Mas repito, olha, lembra lá daquele assunto, aí você não precisa tratar mais do assunto. Você diz, lembra lá daquele assunto que a gente falou, das coisas que a gente não gosta, que eu não gosto. Pois é, está repetindo. Não precisa mais entrar no assunto, já falou. Né? Entendeu? E aí você vai procurando dizer. E procure conversar. Procure conversar mais com o seu cônjuge sobre o que você gosta e o que você não gosta. Eu ouvi um pastor dizendo que a gente começa falando no namoro proparoxítona, né? Para a mulher, para a namorada, é proparoxítona. Palavras com mais de 3 sílabas. E quando a gente passa um tempo no casamento, a gente começa a usar monossílaba, né? Foi comprar pão, fui. Como é que tá? Bem. A gente usa as monossílabas, né? Volte a usar as proparoxítonas. Volte a usar, né? Converse. Então o apóstolo Paulo fala sobre a importância da sexualidade de quem é casado, né? E presta atenção nesses detalhes aqui que nós pontuamos para você. Aí o apóstolo Paulo, ele passa a falar, né, sobre a vida dos cristãos casados com não cristãos. E aí nós damos um pulinho no texto, nós vamos lá para o versículo 14, né? Que aquele que é casado com um não cristão, ele fez uma decisão, ele aceitou a Jesus Cristo. E o cônjuge consente em viver com ele, não se separe. Não se separe. Mas, meus irmãos, eu quero aproveitar aqui, também o apóstolo Paulo usa isso. Ele diz assim, pastor, e quando a situação do casamento está insustentável, quando não dá? Ele só tem 2 soluções para o cristão. Quando não dá a situação, só tem 2 situações. Você se separa e permanece solteiro, ou você se reconcilia com o seu cônjuge, resolve o problema lá que está insustentável e continua a vida de casados. Essa é a solução, né? Se separa e permanece solteiro. Pastor, não aguento mais. Eu gostei do comentário do Hernando Dias Lopes, que ele disse assim, pastor, eu me arrependi de ter casado. Casei e me arrependi, quebrei a cara. O que é que eu faço? Você só tem 2 soluções. Você senta e tenta resolver o problema e se reconcilia, resolve o problema. Ou você se separa e permanece solteiro. E aí talvez você pergunte assim, pastor, e a questão do divórcio, né? Jesus vai tratar sobre o divórcio lá em Mateus, no capítulo, eu até notei aqui, meus irmãos. Mas na frente nós tratamos. Mateus capítulo 5, versículo 31. Também foi dito, quem divorciar da sua esposa será conceder-lhe uma carta de divórcio. Aí Jesus vai dizer, eu porém vos digo, não se separe do seu cônjuge
a não ser por traição, por relação ilícita da parte do outro cônjuge, né? E aí a única forma que Jesus abre para a questão do divórcio é a traição. Isso quando a parte traída não consegue perdoar, né? Isso quando a parte traída não consegue perdoar. E eu abro aqui um parêntese, e eu digo, meus irmãos, que o próprio Jesus vai dizer: Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Tem situações que pessoas cristãs tiveram a humildade de perdoar as traições e continuar o casamento, continuar o relacionamento. Mas, no caso aqui, Jesus abre, a única situação é para a separação, a traição, né? Então, permaneça. Se o que não é cristão consente em conviver contigo, permaneça casado. E é algo maravilhoso, porque Deus irá te usar para alcançar esta vida, para alcançar a vida do teu marido que ainda não é crente, para alcançar a vida da tua esposa que não é crente. Ele estava falando para aqueles irmãos que se converteram já casados, né? E o marido ou a esposa não eram cristãos. Ele vai falar que os filhos são bênção, né? Versículo 14. Os frutos do casamento são os filhos, eles são santos, eles são santificados pela parte cristã. Então, os teus filhos não são maldição. Você que é cristão, né? Ou aceitou a Jesus, e o teu marido ainda não aceitou, a tua esposa não aceitou, não fique entristecido. O Senhor, Ele vai usar você para alcançar o seu cônjuge. E os seus filhos são bênçãos na presença de Deus, né? Eu louvo ao Senhor. Os nossos filhos são santos, diz a palavra do Senhor. Ele vai dizer... E ele vai tratar uma outra situação dentro do que é casado com não cristão. Ele diz: e se o não cristão chegar a dizer: não quero mais ficar casado contigo porque você é cristã, ou porque você é cristão, tchau, né? E o que você vai fazer? Aí o apóstolo Paulo vai dizer: essa pessoa está livre do compromisso, né? É chamado separação irreconciliável, quando uma das partes não quer mais permanecer no casamento. Você fez de tudo para que a pessoa permanecesse no casamento, e é uma separação irreconciliável. A igreja cristã evangélica, ela, observando esses dois textos, ela aprova o divórcio nessas duas situações, então, né, para um resumo e compreensão. A traição do cônjuge, e o divórcio pode ser pedido por aquele que foi traído e não consegue suportar essa situação, e a separação irreconciliável, que está dentro desse texto. Alguém já ouviu até aquela ameaça: se tu se converter, eu me separo de ti. Tem situações assim: se tu aceitar Jesus, olha, eu me separo de ti, né? E tem pessoas que separam mesmo. Um faz a decisão e o outro vai embora, e essa pessoa está livre para permanecer solteiro, ou para ter um enlace matrimonial. É o que ele diz aqui no versículo 15, né? Vamos ler esse versículo só para fechar esse ponto. Então, se porém o cônjuge descrente decidir se separar, deixe-o ir. Neste caso, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Então, não teve como reverter essa situação. Você também não vai estar
prejudicado, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, por alguém que não quis permanecer casado com você. E aí, o apóstolo Paulo passa a tratar da vida do cristão solteiro, as viúvas, né? Os solteiros, as solteiras. Ele passa a tratar, falar sobre a vida do cristão solteiro. É um dom, e você deve permanecer no dom que foi chamado e viver em pureza sexual. Versículo 17 aí, a palavra do Senhor vai nos falar sobre isso. Cada um continue a viver na situação em que o Senhor colocou, e cada um permaneça como estava quando o Senhor o chamou. Essa é a minha regra para toda a igreja. Então, o solteiro deve permanecer no estado que está. E uma coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, que é melhor, quem casa faz bem, né, casar, e quem não casa faz melhor. Aí agora assim, pastor, tá aí o apóstolo Paulo está dizendo que quem é solteiro é melhor do que casar. Não era isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo. Estava dizendo assim, na atual situação em que nós vivemos, é melhor viver solteiro. Na atual situação que nós estamos vivendo, que aquela igreja estava vivendo, era melhor ser solteiro do que ser casado. E eu explico para os irmãos. Você já imaginou? A igreja era perseguida. E aí, uma pessoa casada, às vezes a família era capturada. E às vezes a pessoa, o cristão, tinha que ver a esposa sendo morta, os filhos sendo mortos, para que ele negasse a Cristo. Ou os filhos sofrendo, ou o esposo sofrendo. Você já imaginou? Então eles é revoltante, né? Quando a gente vê um filho da gente sofrendo, a gente prefere sofrer no lugar dele, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, no estado em que nós estamos, de perseguição, por causa do evangelho, do amor de Cristo, é melhor ser solteiro. É isso que ele está dizendo. E ele vai explicar que o casado, ele tem as suas dificuldades, ele vai ter que se dedicar à sua família, ele não pode se dedicar o tempo integral para a igreja. O solteiro, no meu tempo de adolescente, a gente vinha para a igreja, no domingo, depois do almoço, a gente vinha para a igreja, imaginou? Como é que um casado faz isso? Vinha para a igreja e passava a tarde todinha ensaiando. 6h da manhã ia em casa, tomava banho, 6h da tarde ia tomava banho em casa, almoçava porque o almoço já estava pronto, a mãe tinha feito. Ou jantava, né? Que dia que eu estou trocando tudo aqui. Jantava e voltava para a igreja. Agora imagina a mãe desse sujeito. Tinha que lavar roupa, tinha que lavar a roupa do marido, dos filhos, tinha que fazer o almoço. E é tudo assim, né? Lava a roupa, aí bota a roupa para secar, dobra a roupa, guarda a roupa, para sujar de novo, né? A louça, né? Suja a louça, lava a louça, para sujar de novo a louça, para lavar de novo a louça. Então o casado, ele tem os seus privilégios, o casado ele tem os seus bônus, mas o casado ele tem os seus ônus. Assim como o solteiro. Mas naquela atual circunstância, ser solteiro era melhor do que ser casado. Já imaginou fugir, tendo que botar o menino no colo e fugir, né, para o deserto, sem ter o que dar de comer para os meninos? Se escondendo com a esposa, com medo, com o assombro dos filhos serem
mortos pelos soldados, ter filhos para serem assassinados pelos soldados porque você era cristão, porque você é cristão. Então, aquela atual circunstância, a situação daquele tempo era preferível ser solteiro. Mas o apóstolo Paulo não está dizendo que é melhor ser solteiro, mas cada um deve manter o seu dom, o dom que recebeu diante do Senhor. E nós não podemos, meus irmãos, uma coisa eu quero pontuar aqui, nós não podemos olhar e o que estava acontecendo ali. A igreja olhava para as viúvas, olhava para os solteiros, os casados, e achavam que eram superiores, achavam que eram melhores. Ou vice-versa, os solteiros olhavam para os casados e achavam que eram melhores. Mas cada um deve analisar o dom que recebeu e ter a sua vida, né, a sua sexualidade para a glória de Deus. Se você é casado com não cristão, se você é solteiro, que você tenha o seu vaso, né, o seu corpo, a sua vida para a glória e honra do Senhor, né? Você sabia que você sendo casado, você glorifica o nome de Deus com o teu casamento? Você sabia que você sendo casado, já convertido, aceitando a Jesus Cristo, e o teu cônjuge ainda não aceitou, mas mesmo assim o teu casamento com o não casado glorifica o nome do Senhor? Sabia disso? Pois glorifica. E você solteiro, né? Você sabia que sua vida glorifica o nome do Senhor? Glorifica também. Então que nós tenhamos a nossa sexualidade para a glória de Deus. Toda a nossa vida, tudo isso que você ouviu aqui hoje, é para glorificar o nome do Senhor, no estado em que nós estamos. Não fique entristecido, né? Ele até diz uma coisa assim: quem é casado, permaneça casado, não se separe. Quem é solteiro, permaneça solteiro, não se case. Mas cada um tenha o seu dom, né? Viva o seu dom para a glória de Deus. Então, mesmo que você tenha passado já por dificuldades no teu casamento, entenda que teu casamento é para a glória de Deus. A tua vida de solteiro é para a glória de Deus. Nós vamos ver aqui no finalzinho do texto que diz que o solteiro, ele tem tempo para se dedicar na obra do Senhor. Tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor. Então aproveite esse tempo de solteiro, de viúva, né, para se dedicar na obra do Senhor. Deus tem te dado tempo que o casado às vezes não tem. Mas nós não podemos, meus irmãos, eu encerro assim, nós não podemos nos esconder, nem por sermos solteiros, nem por sermos casados, de fazer a obra do Senhor, né? Faça a obra do Senhor, aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é um grande desafio para a igreja entender essas coisas, saber, ó Deus, ó Pai, que a Tua palavra é dada para aqueles que já foram regenerados, aqueles que já foram remidos e comprados pelo sangue de Jesus. Só eles poderão, ó Deus, ó Pai amado, só nós, só aqueles que foram comprados pelo Teu sangue poderão ouvir esta palavra, ó Deus, ó Pai, e ter condição pelo Teu Espírito de fazer a Tua vontade. Ó Deus, nos faz entender isso, ó Pai amado, e nos ajuda. Tu nos deste a sexualidade, ó Deus, ó Pai, casados, que são casados com não cristãos, e os solteiros, nos faz entender que não há superioridade em ninguém, mas todos nós, Senhor Deus, ó Pai, somos Teus servos. Que aquele que é solteiro não olhe para o casado com desprezo, e nem aquele que é casado olhe para aquele que é solteiro, para aquela que é viúva com desprezo também, mas olhe com amor, sabendo que é o corpo de Cristo, nossos irmãos,
e que todos foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ó Deus, ó Pai, que esta palavra seja gravada em nossos corações, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma